Essa semana nós vamos ver a continuação da aula sobre urbanização. Vamos ver aqui a urbanização e o crescimento urbano, a diferença entre os dois e vamos ver alguns conceitos referentes tanto à urbanização quanto ao crescimento urbano. Então, inicialmente, vamos analisar aqui a urbanização no mundo. Vamos perceber nosso país aqui, Brasil. Essa é a população urbana do nosso país. Esses dados são 2017, se não me engano, 2016, uma coisa assim. Mas a população urbana brasileira era de 162.600 pessoas, isso é a população absoluta, o que representa 85% da população total do país morando na região urbana. Só São Paulo tem mais de 20 milhões de pessoas morando na cidade. Se comparando com outros países, por exemplo, com o Japão, observem aqui. O Japão tem uma população de 66% população urbana. Então, você ter uma grande população urbana não significa ser um país desenvolvido, ser um país avançado, tecnologicamente, nem referente a desenvolvimento econômico. O Japão, um dos países mais desenvolvidos do mundo, está aqui apenas com 66% da população, de sua população vivendo nas cidades, o que significa que uma grande quantidade de habitantes mora e trabalha no campo. Observamos aqui também a Itália, 68%, a Rússia, 73%, Polônia, 62%. Apenas alguns outros países são bastante urbanizados, como Estados Unidos, 81%, até o Brasil ainda é mais urbano do que os Estados Unidos. Reino Unido com 90%, França com 77%, Espanha 77%, Argentina 90%, Austrália 89%, mas se a gente observar alguns outros países como a China, 42% da população chinesa é uma população urbana. Quer dizer que a China ainda é um país rural, essencialmente rural. A maioria da sua população vive no campo, assim como a Índia. A grande maioria da população indiana vive no campo. Então, 29% da população indiana é que é uma população urbana. Então, a gente percebe aqui que, apesar do Brasil ter uma população urbana muito grande, mas que as condições de vida não são boas para essa população urbana. E a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Quando a gente fala em urbanização, temos que ver o crescimento da população urbana maior do que o crescimento da população rural, o que vai acarretar no aumento da população urbana em relação à população rural. Então, a cidade cresce mais do que o campo. Cidade não, a população da cidade cresce mais do que a população do campo, certo? E o crescimento urbano corresponde ao crescimento vegetativo positivo, crescimento da população apenas urbana, a população que mora na cidade. Quando falamos em urbanização, é a relação da população urbana com a população rural. Quando falamos em crescimento urbano, é apenas a população urbana em relação a ela própria, o crescimento dela própria. Então, o crescimento vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que isso quer dizer? Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem, né? Taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem. Quantidade relativa, ou seja, uma taxa, um percentual. Na verdade, essas taxas são medidas por milhar. Então, a cada 1.000 habitantes. Então, a diferença entre a taxa de mortalidade e de natalidade nos dá justamente o crescimento vegetativo, como vamos ver aqui. Um exemplo, o crescimento vegetativo da nossa cidade, Garanhuns, tem uma população absoluta aproximadamente de 135.000 habitantes,
135 mil habitantes. A natalidade em 2016, esses dados são 2016, através desse site aqui, Anuário de Pernambuco, demográfico do estado. Natalidade nesse ano foi de 2.661 habitantes e a mortalidade foi de 937 habitantes. O que isso significa? Que o crescimento vegetativo foi o crescimento vegetativo absoluto, ou seja, o número de pessoas que aumentou foi de 1.424 habitantes. Isso corresponde justamente ao crescimento urbano, crescimento do número de pessoas na cidade, e que corresponde a uma taxa de crescimento vegetativo de 10,5 por mil. Então, a cada 1.000 habitantes, em 2016, aumentou mais de 10 habitantes. Okay? As cidades são diferentes entre si, elas não formam um padrão. Então, de acordo com alguns fatores, as cidades se diferenciam. Aqui nós temos as duas principais formas de diferenciar as cidades uma cidade da outra, em relação à sua função, okay? Em relação à sua origem. Em relação à função, as cidades diferenciam de acordo com a sua atividade principal, atividade praticada. Que tipo de atividade principal é praticada naquela cidade? Então, pode ser uma cidade industrial, como por exemplo a cidade de Jaboatão dos Guararapes, uma cidade industrial. Pode ser uma cidade turística, Garanhuns pode ser considerada uma cidade turística. Pode ser uma cidade portuária, como Santos. Santos é uma cidade portuária, apesar de ter muitas atividades, mas a principal atividade é o Porto de Santos. E uma cidade comercial, como por exemplo Caruaru é uma cidade comercial. E em relação à origem, as cidades se diferenciam uma da outra em relação à origem da cidade. Então, como se formou aquela cidade? Uma cidade, a maioria delas se formam de forma espontânea, que essa daqui, de forma espontânea. As cidades espontâneas se formam a partir de um ponto de atração populacional. A partir daquele ponto vai se aglomerando pessoas e ali vai crescendo o número de casas, comércio, etc. E daí surge uma cidade. Muitas vezes as cidades crescem em volta de uma igreja, de uma indústria, de uma mina. Então depende muito do contexto histórico que formou aquela cidade. Mas as cidades podem também ser planejadas. Geralmente as cidades planejadas são cidades que foram construídas previamente, foi feita uma planta, um projeto, para dar origem àquela cidade. Então ela nasceu a partir de um projeto para uma finalidade. Como nós temos a nossa capital Brasília, que foi construída justamente para ser a capital do nosso país, para abrigar os poderes do nosso país. Aqui nós temos exemplos de cidades planejadas. Nós temos Brasília, com o plano piloto, foi um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, que construiu Brasília. Simbolizando aqui as asas de um avião, esse lago também é artificial, o Lago Paranoá, para refrescar a cidade, porque lá é muito seco, a umidade é muito baixa e, consequentemente, se não tivesse construído esse lago, seria impraticável a moradia em Brasília. Barcelona, você observa, Barcelona é toda organizadazinha, todos os quarteirões são iguais, idênticos. Então, as ruas em volta da igreja, da catedral, e você observa que tudo perfeitozinho. E também Dubai, um grande exemplo de cidade planejada para ser um centro tanto financeiro como turístico também, e de desenvolvimento, de negócios. Você observa aqui o símbolo muçulmano, observa Palmeiras, e observa também o mapa, o planisfério, tudo isso construído com ilhas artificiais. Aqui também, todos são ilhas artificiais que têm
prédios, tem casas, tem algum tipo de atividade aqui nessas ilhas. Observe que também conseguiram drenar aqui as águas, então Dubai é um grande exemplo de cidade planejada. Rede urbana. As cidades, elas se conectam uma com as outras. Elas não são estáticas, uma precisa da outra. Se a gente for observar, por exemplo, Garanhuns está em um centro em que várias outras cidades precisam dos recursos que Garanhuns oferece, como por exemplo o comércio ou algumas outras atividades que não são encontradas nas cidades vizinhas, como cinema, como um grande mercado, como um comércio mais avançado, como especialidades médicas, universidades. Então esses fatos aí é que atrai as pessoas para a nossa cidade, essas pessoas que vêm das cidades vizinhas. Isso fazendo com que uma cidade se ligue com a outra, através dessas especialidades e desses tipos de serviços que são oferecidos, ofertados em uma cidade, não são nas outras. Então, as cidades pequenas se ligam às cidades maiores, médias, e as cidades médias às cidades grandes, e as cidades grandes às cidades gigantes. Aqui nós temos um mapa da rede urbana brasileira, com Recife, aqui a grande capital, aliás, as 3 grandes capitais nordestinas, Fortaleza, Recife e Salvador, São Paulo, Paraná, Brasília. Então, depende, de acordo com a cidade, sua área que vai atingir vai ser maior. Aqui nós temos um esquema de uma rede urbana, aqui uma metrópole, as capitais regionais, vejam só, e as cidades médias e pequenas. Então elas são interligadas, sendo que a metrópole se liga com as cidades vizinhas e também em todas as cidades de médio porte, as capitais regionais, que se ligam uma com a outra. Então isso aí é um fluxo de capital e de pessoas que precisam de serviços que não são ofertados dentro de sua cidade de menor porte. Quando a área urbana de uma cidade cresce demais e a outra cidade vizinha também cresce demais, elas tendem a se unir. Esse processo é chamado de conurbação. Então preste atenção no nome, conurbação. O crescimento da área urbana das duas cidades crescem ao ponto de se unir, formando aí um único núcleo urbano, de tal forma que não dá para reconhecer onde começa uma cidade e aonde termina a outra, como por exemplo aqui nós temos a região metropolitana do Recife. Você observa aqui Recife, Jaboatão é colado uma na outra, Olinda também colado juntamente com Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, São Lourenço, que Managibe. Todas as cidades são unidas, interligadas e não dá para saber onde começa uma e termina a outra. A tendência é a formação de uma região metropolitana, que é quando o governo declara que aquela região há necessidade de ter uma região metropolitana, e a partir daí todos os tipos de serviços são interligados a um único centro que comanda os serviços dessa região metropolitana. Okay? Mas não é necessário, onde há conurbação ser uma região metropolitana. Vai depender da vontade e do tamanho daquele problema que foi criado. Nessa outra figura nós temos aí, o futuro é a conurbação das nossas capitais próximas aqui, Recife, que está bem próximo da conurbação com João Pessoa. Veja que a iluminação aqui está bem efetiva, tem muitas cidades crescendo, então há uma possibilidade de haver essa junção aqui, formando uma megalópole, digamos assim, juntamente com Natal e Maceió. Então, futuramente, daqui a algumas décadas, é possível haver a formação de uma grande megalópole aqui. Que é justamente o que vamos ver agora. O que é uma megalópole, o que é uma megacidade e uma cidade global. Como eu falei, a megalópole é quando ocorre uma conurbação de várias regiões metropolitanas,
que seria o caso aqui da nossa megalópole futura de Recife, João Pessoa, Natal e Maceió. Quando essas regiões metropolitanas aqui se juntam, ou essas metrópoles se juntarem, vão formar uma megalópole, né? A megacidade se forma pelo critério apenas populacional. Então, cidades ou aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes já pode ser considerado uma megacidade. E cidade global, que são cidades que não precisam ser megacidade, também não precisam ser megalópolis, mas o que elas têm é influência tanto tecnológica, econômica, financeira e cultural em uma escala mundial. Então, o mundo todo precisam ou acompanham as decisões que essas cidades tomam. Por isso são chamadas de cidades globais. Aqui nós temos exemplos de megalópolis. A megalópole São Paulo-Rio, você observa que o Rio está interligado com São Paulo e com Campinas, e Santos, na verdade, uma megalópole de várias regiões metropolitanas, 1, 2, 3, 4. Aqui Santos pode ser considerada uma região metropolitana com as cidades vizinhas. São Paulo é a grande metrópole nacional, Campinas também tem uma região metropolitana, e o Rio de Janeiro. Elas se juntam formando a megalópole São Paulo-Rio. Uma das maiores do mundo também, Bosworth, que é justamente onde começa em Boston, termina aqui em Washington. Então todo esse conglomerado urbano aqui nos Estados Unidos, passando por Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington, além de Boston, aqui ao norte, formam uma grande megalópole chamada Bosworth. E a maior megalópole do mundo, que é justamente a de Tokaido, que corresponde às áreas de Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Osaka e todas as grandes cidades do Japão. Então é a maior megalópole do mundo, com maior população, maior desenvolvimento. Então você observa que a megalópole é quando as grandes metrópoles se unem. E as principais megacidades do mundo. Você observa aqui as megacidades que estão acima de 10 milhões de habitantes, como Buenos Aires tem 15, São Paulo tem 21 milhões de habitantes, né, o aglomerado urbano completo, Rio de Janeiro 12 milhões, aí você vem aqui para Tóquio, que é a maior megacidade com 38 milhões de habitantes, a região metropolitana de Tóquio, Xangai com 23 milhões, aí Londres com 10, Paris com 10, Moscou com 12, Los Angeles 12, Nova York com 18 milhões e México com 21 milhões de habitantes. Então, México, o tamanho de São Paulo no caso, México cresce mais. Temos também na África, Lagos na Nigéria, Cairo, Luanda na Angola. Ainda vai ser, por conta da falta de controle de natalidade, vai ser uma mega cidade. Hoje ele tem 5 milhões de habitantes, pode ser que tenha em 2030 10 milhões de habitantes, é uma projeção. Então observa aí as principais megacidades do mundo. E, lembrando, megalópole é o aglomerado urbano de várias metrópoles. Já a megacidade são aglomerados urbanos que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Então o critério para ser megacidade é a quantidade populacional. Já o critério para as megalópolis é justamente os aglomerados urbanos de metrópoles. E cidades globais. Então, como eu falei, necessariamente uma cidade global não precisa ser uma megacidade e também não precisa ser uma megalópole. Basta ter essa influência global em relação à cultura, a finanças, a economia e a tecnologia. Essas cidades globais, elas são hierarquizadas. Então nós temos aí as cidades globais alfa++, que são Londres e Nova York, as duas cidades com maior influência no globo. Temos as cidades alfa+, Tóquio, Hong Kong, Singapura, Xangai, Sydney, Dubai, Pequim e Paris, que possuem uma grande influência também mundial. Dubai, uma nova cidade que já nasceu sendo uma cidade global, para você ver aí. Temos a cidade global alfa,
Chicago, São Paulo, nossa São Paulo, Mumbai, que fica na Índia, Milão, Moscou, Frankfurt, Toronto, Los Angeles, Istambul, Joanesburgo, Seul, Bruxelas, Kuala Lumpur na Malásia, Amsterdã, Cidade do México e Madrid. Então aqui nós podemos observar São Paulo, Cidade do México, que são cidades de países em desenvolvimento, e o resto cidades, Mumbai também, país em desenvolvimento, mas que a maioria são cidades de países desenvolvidos, que são cidades globais. Bom, a aula fica por aqui e essa semana você completa essa aula com a aula da semana passada e vamos ter uma atividade que vocês vão realizar e através do formulário e eu vou ver o resultado.